Educação na TV desta semana tem início tratando do financiamento da educação. O atual ministro da Educação defende a destinação integral de recursos do pré-sal para a educação pública. Para a APEUESP, esse assunto não é de hoje. Os recursos do pré-sal como fonte de financiamento e garantia do direito à educação foi tema da 4ª Conferência Estadual da Educação da APEUESP, realizada em novembro de 2009. O pré-sal é a maior descoberta petrolífera dos últimos 30 anos. Qual é o grande embate nesse momento? É clarificar toda essa questão do pré-sal, porque se faz 50 anos, se sai 10 anos, não interessa. 50 anos atrás todo mundo falava da história do petróleo. De repente o petróleo virou realidade, assim é o pré-sal. E nós temos que começar a participar dessa discussão. Nós cabe sair na rua e ajudar, como nós estamos fazendo aqui, nessa conferência da educação, esclarecer cada vez mais o que é que está por trás de cada projeto, o que é que defende cada projeto, contra quem que nós estamos lutando, o que é que está ocorrendo no Congresso Nacional. Se a gente não fizer esse debate, nós vamos ter a imensa maioria da população desinformada até sobre o que é pré-sal. Falar de financiamento da educação remete obrigatoriamente à implantação do Fundeb em janeiro de 2007 e com vigência até 2020. Mesmo com as suas deficiências, uma base de financiamento, uma regra organizadora do financiamento da educação, que é o Fundeb, com um prazo e um horizonte de funcionamento até pelo menos o ano de 2020. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os avanços conquistados no Fundeb, que não foram poucos, embora insuficientes, conseguem nos dar uma base para a reunificação da escola de educação básica a partir da unificação dos trabalhadores da educação de uma maneira geral, nas diferentes etapas e modalidades da educação básica e especialmente do próprio magistério. Se nós não distribuirmos educação, dermos a mesma oportunidade, não vamos resolver o principal problema do desenvolvimento do Brasil. Ciência e tecnologia dependem da educação. Defesa depende da educação. Saúde depende da educação. Nós temos um debate de valorização e nós temos que resgatar a valorização nossa, não somente no sentido mercantilista, tão somente capitalista, como venda, né, de horas de trabalho. Nós temos que trazer esse debate para dentro da educação pela lógica que nos move. A educação não forma coisas, né? Nós formamos pessoas. Portanto, ela tem uma especificidade que é diferente da empresa, que é diferente, enfim, de todos aqueles setores que, enfim, têm a nossa especificidade. Valorização tem sim a ver com salários mais justos. 1827, era para ter uma banda salarial de 200 a 500 mil réis por ano e não deu certo. Nesses 200 anos, não deu certo o piso porque faltava uma palavra, que era a palavra nacional. Porque para ser um piso tem que ser nacional. Se eu implanto um projeto de avaliação de desempenho profissional e não tenho previstos recursos para ajudar a formação de quem estiver mal, é um projeto para excluir. Ou seja, é um projeto em que eu vou classificar o desempenho dos professores e não precisa me dizer, não precisa fazer pesquisa cientificamente consolidada para saber que tem muita gente com dificuldades. Qual é a verdadeira identidade do professor? Na história, o professor aparece como um indicado político, como um indicado do bispo, como um apaniguado do prefeito, do alcaide, enfim, de alguém do poder executivo, e não alguém que se preparou e obteve uma credencial, não é, indiscutível que o qualifica para o exercício de uma profissão.
E isso talvez esteja na base desse desrespeito, não é, que é frequente às credenciais profissionais do professor. O professor é que é o grande responsável, não é, por tudo que acontece na escola. Eu digo, ora, é em parte. E as condições estruturais que esse professor tem? E as condições de trabalho? Eles são boas ou não? Essas condições todas é que nós precisamos lutar. Então, nós estamos diante de mitos, e esses mitos nós precisamos derrubá-los. Refletir sobre formação e valorização traz obrigatoriamente para debate o papel do professor em um mundo que se transforma de maneira acelerada sob o domínio cada vez maior da tecnologia. Para lidar num universo de informações onde o jovem, o aluno hoje está praticamente se afogando, é preciso ter critérios para selecionar o que é válido, o que não é válido, o que me interessa, o que não interessa, o que é útil do não útil. E quem é capaz de ajudar o aluno a construir critérios para lidar com as informações? Só há um lugar onde isso é possível, a escola. E só há uma pessoa capaz de ser o companheiro, digamos assim, da construção desta capacidade por parte dos nossos alunos, é o professor. Portanto, o lugar da escola e do professor dentro desta avalanche informativa que nós vivemos, mais do que nunca está assegurado, né? O que nós precisamos é fazer com que a escola desempenhe este papel, né? De ser qualificadora deste volume de informações que, na verdade, nós temos. A educação básica tem que estar no horizonte da sociedade, do projeto de sociedade, do projeto de nação. Dizer que nós não somos um conglomerado de consumidores, nós somos pessoas, somos sujeitos e, portanto, a educação básica tem que dar este diferencial. Muitas vezes a questão dos problemas da escola pública, eles são colocados como alguma coisa muito caótica, sem saída. Eu não vejo assim. Eu acho que a mesa, da forma como está, ou as várias mesas que se formarem, por esse estado, por esse país, pelos municípios todos, elas serão mesas de respostas ou apontar mais problemas ainda para que a educação tenha cada vez mais demanda. Aí ela tem, sim, deve ter o seu reconhecimento social, que é um pouco disso que a APUESP está fazendo a luta. A 5ª Conferência Estadual de Educação da APUESP acontece de 28 a 30 de novembro em Serra Negra. Para saber mais, inclusive sobre a programação da conferência, acesse o endereço eletrônico da APUESP. Os professores que estão diariamente nas salas de aula em contato com os seus alunos são os que melhor sabem o que é preciso para se ter uma educação de qualidade. Por isso, reivindicam a implementação imediata da jornada do Piso Salarial Profissional Nacional, que estabelece 33% para atividades extraclasse. Reivindicam ainda reajuste salarial, além dos 5% da gratificação por atividade do magistério, incorporação dos bônus aos salários, garantia de direitos aos professores da categoria O, fim das provas excludentes, fim das férias repartidas e um plano de carreira que valorize e respeite a sua profissão. Uma educação de qualidade tem formação igual, trabalho igual e direitos iguais para todos os professores. Valorização profissional e educação de qualidade exigem luta permanente. É prazerosa, pensando, inclusive, desde o projeto arquitetônico até a organização espacial dela. A escola que nós temos aí é a escola de Dom João VI ainda. E daquelas de Dom João VI, ainda tinha uns desenhos interessantes, porque era o filho da elite que estudava lá. Mas eu digo que a forma de dispor as carteiras, tudo está tal qual era. Eu passei pela escola pública, foi assim, o João passou, você passou, os jovens estão passando. Esse jovem que aí está, não quer mais essa escola, não aguenta mais. A mudança tem que começar por aí.